E vindo para o nosso quarto e último bloco aqui, falando mais de, você falou de temas de personalização, riscos e primeiros passos. A gente fechar a nossa conversa, queria entrar em aspectos mais práticos e comportamentais, né? A gente sabe que famílias empresárias, naturalmente, ali a conversa é um pouco mais complexa, né? Então, quais os cuidados adicionais que você costuma orientar para os seus clientes neste caso de um planejamento patrimonial para famílias empresárias? Primeiro ponto que eu falo para eles é organizar os documentos de constituição da empresa. Eu falo assim, você já leu o seu contrato social? Você pergunta hoje para um sócio, e eu faço muitos treinamentos, palestras para sócios, e eu pergunto para eles, vocês já leram a certidão de nascimento da sua sociedade? E raramente eles levantam a mão, Rafael. E aí, o que eu vejo? Que o primeiro ponto é você ter o cuidado com o documento de constituição. Que cuidado seria esse? Elaborar um bom contrato social, se você Uhum. tiver uma sociedade limitada, Ah. ou um excelente estatuto, se você estiver falando de um tipo societário como uma sociedade anônima. Nós precisamos entender e passar essa clareza para eles que o contrato social do estatuto é realmente a certidão de nascimento daquela empresa. Uhum. Então, ali precisa constar todas as regras daquela empresa. Relacionamento dos sócios, governança, sucessão, proteção. A gente precisa regularizar isso para que a empresa já consiga caminhar bem. E foi aquilo que nós comentamos, eles estão muito focados na construção de riquezas, mas esquece desses documentos que são burocráticos, mas que são tão importantes, principalmente quando a gente pensa em contingência. Uhum. Então, eu falo para as famílias empresárias, a gente precisa considerar não apenas a sucessão do patrimônio em si, mas também suceder a liderança, a gestão do negócio. E isso vai exigir que eles se preocupem com a elaboração de documentos. Um bom contrato social, estatuto social, acordo de sócios, criação de protocolos familiares. E é preciso regulamentar. Hoje a gente tem visto que a jurisprudência tem acompanhado a nossa legislação, que é a Lei de Liberdade Econômica, no sentido de dar validade à contratualização dessas sociedades, validando aquilo que eles estão colocando no papel. Obviamente, é aquilo que eu falo. Você pode colocar o que quiser no papel. Em papel aceita tudo, né? Pois é, Rafael. Mas nós precisamos entender que a cláusula ela precisa ter eficácia, ela precisa ser exequível, caso ela seja usada no judiciário. E eu ainda digo que um contrato ele é elaborado para não ser usado, mas caso ele venha a ser usado, que ele seja apto a realmente retratar a realidade daquilo que eles quiseram colocar em cláusulas. Então, arrumar os documentos, para mim, é um ponto inicial que todo empresário precisa pensar. E aí, obviamente, conforme for crescendo, pensar até numa profissionalização da gestão. Porque, para mim, a governança tem que andar lado a lado com esse planejamento patrimonial que a gente tanto fala. Eu concordo. Não dá para a gente olhar só o inventário ali de máquinas e de equipamentos, enfim. A gente tem que fazer um inventário da documentação, que é o que constitui o negócio em si, né? Então, esse é um ponto importante. Começou com o registro de nascimento ali e indo para camadas que possam proteger o negócio e, principalmente, né, a família em si. Pensar na sua finitude enquanto pessoa, enquanto gestor. E você pensar, olhar para o nosso mercado hoje e entender que o mercado nos entrega várias ferramentas para que isso seja amparado. O seguro de vida, o seguro de sucessão empresarial, tem vários instrumentos que a gente utiliza ali no dia a dia do empresário para dar essa segurança. Tem o seguro pessoa-chave. Então, assim, se acontece algo com um cara que é a chave do negócio, que ele sabe sobre tudo, como é que faz? A empresa para? Então, assim, algumas questões, algumas reflexões a gente precisa trazer para que eles possam pensar que, antes de eu chegar no complexo, quais são os detalhes da base que eu já posso arrumar? E isso eu estou falando para todos os empresários. Você é sócio de uma sociedade empresária, já começa a pensar sobre isso.